Fala, meu povo, sejam bem-vindos ao Biblicamente Podcast, o nosso canal de pensamento bíblico simplificado. Como de costume, é sempre uma honra, é sempre um prazer poder estar aqui com vocês, trazendo conteúdo bíblico simplificado, acessível, de maneira gratuita, porém profunda. A gente está se dedicando ao que está fazendo e, cara, é um prazer para mim poder produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Hoje a gente tem um episódio diferente, que já foi pensado há algum tempo e acabou ficando para trás a ideia, mas hoje eu quero colocar isso em curso. A gente encerrou no último episódio uma série falando sobre o que é o Evangelho. E ao longo dessa série, alguns comentários eu fiquei observando e dois comentários em especial trouxeram dois questionamentos interessantes. E hoje, então, é um episódio especial respondendo aos comentários. Até cheguei a abrir alguma caixinha de pergunta durante esse período, mas nenhuma pergunta se encaixava no contexto da série sobre o que é o Evangelho. Então, sim, se tu ainda não assistiu a série, eu te recomendo que no final desse vídeo tu volte lá na nossa playlist, procure playlist O Evangelho, e assista do começo ao fim. O que é o Evangelho? Uma exposição bíblica clara, teológica, de maneira bem simplificada, para que tu possa compreender de verdade o que é o Evangelho, em que consiste o Evangelho. Meu nome é Ezequiel, mais conhecido como Zeca, e hoje eu quero me dispor a responder, ou pelo menos eu quero tentar responder essas duas questões, de forma bíblica, de forma textual. Então a mesa está aqui, a Bíblia está aberta, eu só estou com o computador aqui para me ajudar a poder ler a pergunta do inscrito. E, cara, vamos ver. Eu acho que pode sair coisa boa, tem muita coisa boa que pode sair dessa nossa conversa de hoje. A ponta da mesa continua sendo de vocês, e como de costume eu já te peço, confere a tua inscrição, confere se o sininho da notificação está ativo, para que a cada semana, toda segunda-feira às 8 horas, tu possa ser notificado de cada episódio novo que vai sendo lançado. Tendo a notificação, tendo o sininho ativo, tu vai poder escolher se tu quer assistir ou não, se o assunto é pertinente ou não, mas ao menos a tua notificação tu vai receber. Outra coisa, segue o Biblicamente Podcast lá nas nossas redes sociais, vai passar aqui em cima, todas com a mesma escrita, @biblicamente.pdc, TikTok, Instagram, Facebook, todas a mesma escrita. Lá tem conteúdo exclusivo, lá tem textos comentados, tem vídeos curtos, reels, stories, enfim, todo aquele tipo de conteúdo que tu sabe que existem nessas plataformas de rede social. Dito isso, vale a pena também te pedir que nesse vídeo tu possa curtir, que tu possa deixar o teu comentário, que tu possa compartilhar esse vídeo para que a mensagem do Evangelho, para que a Bíblia aberta, ela possa chegar a mais pessoas. E quem sabe no próximo vídeo, respondendo comentários, o teu comentário possa ser um dos escolhidos. Hoje eu tenho dois comentários aqui do mesmo inscrito. Eu não consegui falar com ele se eu posso citar o nome ou não, enfim, mas é o mesmo inscrito, ele deixou dois comentários em dois vídeos diferentes e, cara, vale muito a pena a gente ver o que tem. Vou tentar na edição colocar a pergunta para vocês na tela, mas de qualquer forma eu vou ler aqui no computador. Então vamos lá. Primeira pergunta foi no episódio 32, parte 3. O inscrito diz o seguinte: bom dia, uma pergunta. Como uma pessoa que nasceu em uma família cristã nasce novamente na graça cristã? Alguém que cresceu ouvindo, estudando e tendo um comportamento e uma vida dedicada às escrituras e à doutrina cristã. Essa criança, na teoria, cresce sem provar, abre aspas, os pecados mundanos, fecha aspas. Digamos assim, por eu não encontrar uma palavra mais adequada. Então, como essa criança, agora já um adulto, mudará o seu modo de vida, do que ela vai se arrepender e como vai dar testemunho de mudanças pela fé, se já vive desde o seu nascimento de tal forma? Então, olha só, cara, que pergunta excelente. A gente está pensando juntos, a gente está montando aqui um conteúdo exclusivo, inédito, quem sabe, totalmente feito por um inscrito. O cara colocou um texto, colocou a pergunta, e eu quero trazer essa resposta o mais bíblica possível. Quando a gente pensa nisso, como que uma criança que nasceu já dentro de uma família cristã
como que ela vai nascer de novo? O contexto do vídeo que ele está comentando é sobre a serpente de ouro, né? Sobre a serpente de bronze, perdão. Quando Jesus está tendo essa conversa com Nicodemos e dizendo, cara, é necessário nascer de novo, assim como Moisés levantou uma serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado, e quando isso acontecer, todos olharão para ele. Ele vai atrair todos a si. A gente leu esse texto, está lá em João, capítulo 3, verso 14 e 15, se eu não me engano. Quando Jesus está dizendo isso para Nicodemos, é interessante a gente perceber a necessidade que existe de olharmos para Cristo. No exemplo da pergunta aqui, uma criança que nasce em uma família cristã, cresce sem provar pecados mundanos, como ela vai se arrepender? Do que ela vai se arrepender? Bom, a gente precisa entender o seguinte, para arrancada. E isso a gente falou lá no primeiro episódio da nossa série, O que é o Evangelho? Todos nós somos pecadores. Não existe alto clero, não existe uma descendência natural que seja santificada. Não existe o filho do crente não necessariamente será crente, e se não for crente não será salvo. Não é sobre nascer em uma família cristã, não é sobre pertencer a uma casta, entre grandes aspas, mas vamos usar essa expressão, né? Não é uma casta específica que se tu nascer naquela casta, tu está garantido com Deus. Não. A resposta de Jesus para Nicodemos ao questionamento que ele traz é evidente. É necessário nascer de novo. É necessário nascer da água e do Espírito. E durante a série a gente viu o que significa essa expressão água e Espírito. Mas hoje tem um texto que nos ajuda a entender, quem sabe, essa pergunta e quem sabe, poder começar o nosso raciocínio de forma bíblica. Romanos, capítulo 9. Se tu tiver a tua Bíblia, eu te convido a pegar aí para a gente fazer essa leitura juntos. Eu hoje estou com a minha Bíblia versão NVI, nova versão internacional. Não importa a versão que tu estejas usando, o importante é que tu estejas com a tua Bíblia aberta. Então vamos lá, Romanos, capítulo 9, a partir do verso 6. Vai dizer o seguinte, eu não vou entrar no contexto do texto, tá bem? Mas eu quero que tu perceba algumas coisas que vão, de alguma forma, iluminar o pensamento sobre aquilo que a gente vai responder aqui. Romanos, capítulo 9, verso 6 diz, não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel, e nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Paulo está citando o texto lá do Antigo Testamento. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas sim os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Vamos deixar o contexto de Romanos 9, que é bastante complexo, de lado por enquanto, e vamos pensar no seguinte. Paulo está dizendo que não é filho de Abraão somente ou meramente quem nasceu em Israel. Não, ele está dizendo o seguinte, olha, nem todo mundo que está em Israel hoje é Israel. Por quê? Porque tem muito imigrante, porque tem muito estrangeiro no meio de Israel. Na família de Deus é a mesma coisa. Nem todo mundo que está dentro da, vamos usar a expressão igreja, é de fato igreja de Cristo. Então, o mero fato de alguém nascer em uma família cristã não garante a ela a salvação. Se fosse assim, seria fácil. Se fosse assim, seria muito fácil. Eu seria salvo. Eu nasci numa família cristã, eu nasci no berço cristão. Eu talvez seja o exemplo que esse inscrito trouxe. Eu nasci no berço cristão, eu nasci numa família cristã. Então, meramente nascer numa família cristã não garante nada, não significa nada. Paulo está dizendo, falando sobre o povo de Israel, o seguinte, não é quem nasceu, mas é quem tem a fé de Abraão. Não é meramente o natural, não são meramente os filhos naturais que são filhos de Deus, mas sim os filhos da promessa. Isso tem a ver com fé, que a gente já falou na nossa série também. Um segundo texto que pode nos ajudar ainda em Romanos, e isso a gente viu bem lá no comecinho, no primeiro episódio da nossa série. Capítulo 3, Romanos, capítulo 3, a gente vai ler do verso 21 ao 24. Romanos 3, do 21 ao 24. Diz assim, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus,
independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem, e não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Nesse texto tem duas coisas importantes, tem dois grifos importantes para a gente fazer aqui. Primeiro, todos pecaram. Ninguém, depois da queda de Adão e Eva, lá em Gênesis 3, ninguém nasceu santo. Ninguém nasceu de forma imaculada, sem pecado, salvo a exceção de Cristo Jesus. Sim, nasceu, viveu e morreu sem pecado. Cristo Jesus é o único, mas ele é o Filho de Deus, ele é um caso específico dentro da história, dentro do plano da redenção. Fora isso, irmão, todo mundo que nasce, nasce no pecado. Nasceu no pecado. E aqui a gente levanta a questão, que eu também não quero discutir isso agora, mas a gente poderia levantar a questão se crianças são salvas por serem crianças ou não. Na minha opinião, não, mas isso a teologia discute amplamente até hoje. Não é ponto pacífico ainda existe muita discussão sobre isso. Então, olha só, todos pecaram, esse é o primeiro grifo. Então, no caso hipotético aqui da criança que nasceu no berço cristão, que nasceu numa família debaixo da graça de Deus, essa criança, quando nasce, ela é pecadora. Ela é considerada pecadora. Por quê? Porque ela descende de Adão, ela é raça humana, ela é descendente humana de Adão. O segundo grifo, que é interessante, está no verso 24. Nós podemos ser justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção. Então, ao mesmo tempo que todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus, existe uma redenção que é necessária e que está disponível somente em Cristo Jesus. Nascer na família certa não traz redenção. O que traz redenção é Cristo Jesus. O que traz redenção é nascer de novo. É o exemplo de Nicodemos. É a história de Nicodemos. Mas isso é a nossa próxima pergunta. Um último texto que pode nos ajudar a entender toda essa questão de nascer ou não num berço cristão está lá no livro dos Salmos. Salmo 51. Lá no Antigo Testamento, a gente pode ter uma ideia interessante daquilo que Davi escreve. Salmo 51, a partir do verso 4. Diz assim o texto: Contra ti, e somente contra ti, pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Pois sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Davi está reconhecendo diante de Deus que pecou, mas ele não está reconhecendo só o pecado que ele comete contra a vida de Urias, o pecado que ele comete com Betseba, não, ele não está falando só disso. O texto é muito interessante, ele diz, verso 5, sei que sou pecador desde que nasci. Sei que sou pecador desde que me concebeu minha mãe, desde que eu fui posto no útero, eu sou pecador. Davi está legitimando, reconhecendo aquilo que a gente falou nos primeiros episódios da nossa série sobre o que é o Evangelho. Ele está legitimando a doutrina do pecado original. O ser humano, por descendência, ele é pecador. Por descendência de Adão, ele é considerado pecador diante de Deus. Então, não. Nascer na casa certa não significa nada. Todos nós precisamos de redenção, e a redenção ela está em Cristo Jesus. A redenção ela está disponível em Cristo Jesus, em sua graça, em seu amor, em sua vida, morte, também na sua ressurreição. É em Cristo, é no Evangelho que nós temos essa redenção. Por isso, mesmo uma criança que nasce no caminho de Deus, ela precisa se arrepender, ela precisa reconhecer os seus pecados, ela precisa confessar que é pecador, assim como Davi, dizer, Senhor, sou pecador desde que fui concebido, desde que eu nasci. Eu sou descendente de Adão e por isso eu careço, eu necessito, eu preciso dessa redenção que está disponível em Cristo Jesus.
Agora tem um detalhe que é muito interessante, tá? O finalzinho dessa primeira pergunta diz o seguinte: essa criança, na teoria, ela cresce sem provar os pecados mundanos. Como essa criança, agora já um adulto, mudará o seu modo de vida? Do que ela vai se arrepender? E como ela vai dar testemunho pela fé se já vive desde o seu nascimento de tal forma? Se eu não me engano, é C.S. Lewis quem diz, tá? Ele escreve um texto falando sobre o grande pecado e ele vai falar sobre pecados sofisticados. Na nossa cabeça, quando a gente fala em vida de pecado, a gente associa a imoralidade, a gente associa a devassidão, a gente associa a uma vida deliberada no pecado. E Paulo diz que quando nós vivíamos no mundo, nós vivíamos assim. Pedro vai dizer que as pessoas que nos conheceram antes, hoje, elas se surpreendem pelo fato da gente não viver mais como elas, perdidas nessas coisas. Mas olha só, no exemplo da pergunta, uma criança que nasce num lar cristão, ela nasce pecadora, e por nascer pecadora, essa criança, mesmo num lar cristão, ela vai desenvolver o que C.S. Lewis vai chamar de pecados mais sofisticados. Então, quando essa criança chega a ser adulta, ela não vai ter que confessar uma vida de devassidão, mas quem sabe ela vai ter que confessar uma vida de mentira. Ela não vai ter que confessar uma vida, quem sabe, de imoralidade, mas ela vai ter que confessar uma vida, quem sabe, de falsidade, de dissimulação, de engano. E tudo isso está no mesmo balaio, irmão. Tudo isso está no mesmo balaio de pecado. Então, isso é importante a gente ter em mente. Para Deus, pecado é pecado e pronto, acabou, não importa o grande ou o pequeno. O que é a diferença? São as consequências. Então, o cara que viveu uma vida imoral, uma vida de devassidão, uma vida de loucura, esse cara, muito provavelmente, ele vai ter consequências diferentes desse adulto que nasceu, cresceu, viveu dentro da igreja e cometeu os pecados, abre aspas, sofisticados, que Lewis cita. Esse cara vai ter consequências talvez mais brandas, mais tranquilas, porém, pecado é pecado, e tanto o devasso imoral, quanto o mentiroso, o falso, o dissimulador, o manipulador, ambos carecem da graça e da redenção de Deus que está em Cristo Jesus. Então, acho que essa está respondida. Obrigado por ficar até aqui assistindo o nosso conteúdo. Esse episódio vai ter uma continuação, então eu já te dou a dica, confere a tua inscrição, confere se o sininho das notificações ele está ativo, porque nos próximos dias sai a continuação desse conteúdo. Se o sininho estiver ativo, tu vai ser notificado e tu vai poder conferir como continua essa resenha. Além disso, não deixa de nos seguir também lá nas nossas redes sociais, vão estar passando aqui embaixo na tela. Instagram, Facebook e TikTok, todos com o mesmo nome, @biblicamente.pdc. Deus abençoe.